Deus, a paz do Senhor, caros irmãos, irmãs, você que está com a gente também aí através da live, Deus abençoe. Você que estará com a gente também através dos nossos aplicativos, amanhã estarão juntos com a gente aí, YouTube e outros. Deus abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Como vocês estão em pé, livro do profeta Daniel, no capítulo 6 e no versículo 8. Livro do profeta Daniel, no capítulo 6 e no versículo 8. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Poderia sentar, por gentileza, em nome do Senhor Jesus, mediante a leitura da palavra de Deus. Nós queremos nessa oportunidade estar conversando com vocês biblicamente a respeito desse texto que fora lido no seu contexto. Fala de um profeta Daniel, e nós queremos colocar o texto, o tema da nossa conversa bíblica nesta noite: cova de leões, lugar preparado para quem se destaca. Sim, é verdade. Na vida a gente tem que ficar preparado. Se você quiser se destacar, você precisa estar preparado para ser lançado numa cova de leões. Mas fique tranquilo, porque o Deus que te chamou, o Deus que te capacitou, o Deus que te fez destacar, é o Deus que vai te livrar dentro desta cova, e você vai sair de lá ileso, em o nome do Senhor Jesus. Daniel, profeta que fora de Israel para a Babilônia, ainda jovem, um pré-adolescente, e lá ele fora preparado com os seus amigos para trabalharem, ele com os seus amigos, trabalharem no palácio. E Daniel, ele destacava-se dos demais. Lá estava entre os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a Bíblia diz que Daniel é quem propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Mostra que Daniel, na sua tenra idade, Daniel sendo pré-adolescente, já tinha uma convicção espiritual acima da média dos seus colegas, dos seus amigos. Daniel, ele passou e suportou 3 impérios. Ele esteve no Império Babilônico, depois ele esteve no Império Persa, e depois ele ainda esteve no Império Medo-Persa. O texto em foco mostra Daniel, já não tão jovem assim, porque havia passado por 3 impérios e profeta entre os que estavam presos ali naquela terra, mas sempre se destacando. A Bíblia diz que na época do rei Dário ou Dario, no Império Medo-Persa, Daniel estava trabalhando
no palácio, e o imperador dos Medos e Persas, Dario, colocou no seu império 120 divisas, 120 homens para ajudarem a liderar o seu império. Entre os 120 homens líderes, ele colocou três presidentes para estarem supervisionando as 120 regiões do Império Medo-Persa. Entre eles, como presidente, estava Daniel. E a Bíblia diz que Daniel, ele superava-se entre os demais, ele destacava-se dos demais presidentes, e o texto em foco diz que Daniel tinha um espírito sobremodo excelente, ou seja, tudo que Daniel fazia era de excelência, tudo que ele executava era sobremodo excelente, estava sobre Daniel, o Espírito do Deus vivo, portanto estava sobre Daniel, a sabedoria do Deus poderoso, e essa era toda a diferença para aquele império. O império prosperava, o império estava realmente prosperando tremendamente por causa de Daniel, a ponto de Dario ter pensado, colocou no seu coração um desejo de colocar Daniel acima de todos os líderes, acima dos 3 presidentes, para Daniel liderar todo o Império Medo-Persa. Toda vez que alguém se destaca, ele arruma problema. Tem muita gente que não gosta de se destacar, justamente para não causar problema. E essa questão é uma questão desde quando o homem é homem, desde que existe civilização. Quando existe alguém que se destaca, logo começa perseguições contra esta pessoa que está se destacando. Nós encontramos o próprio José entre os seus irmãos, filho de Jacó, um jovem que se destacava, aprendeu a ler e a escrever, em detrimento dos seus irmãos que eram analfabetos. O José, ele se interessou em se alfabetizar, e ele então sabia fazer planilhas naquela época, e ele sabia colocar na ponta do tinteiro tudo quanto Jacó possuía, a ponto de Jacó ele fazer uma túnica de várias cores e colocar no seu filho José, e destacar o seu filho José além dos seus irmãos. E ele era o caçulinha, o segundo caçulinha da família, ele não era o irmão mais velho. Aquilo causou ciúmes nos irmãos. Por quê? Porque os seus irmãos tinham que trabalhar e José tinha a responsabilidade de apenas coordenar, ir lá para verificar se o trabalho dos seus irmãos estava bem feito, ir lá para verificar se os seus irmãos não tinham perdido nenhuma das ovelhas do seu pai Jacó. 11 irmãos de José ficaram terrivelmente enciumados com José, porque José se destacou. O que fizeram? Enciumados, lançaram o José numa cisterna,
para que ele morresse de fome e de sede dentro daquela cisterna. Tudo por quê? Porque José se destacava. Mas sempre tem alguém com um coração mais amoroso, e um dos irmãos teve pena, teve dó de José, e disse para os seus irmãos: não vamos deixar ele aí não, está passando aí uma caravana de ismaelitas, vamos vender ele como escravo, para que ele seja vendido lá para o Egito afora, e a gente se livra desse nosso irmão que está se destacando entre nós. E assim fizeram. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, porque se destacava. Vocês conhecem a história? Foi comprado lá no Egito como escravo. Lá na casa do seu senhor ele está de jeito, destacando-se. E ele agora assume como mordomo mor na casa do seu senhor. Mas, porque ele se destacava, logo os empregados e a mulher do senhor se levantou contra José. Tão porque ele se destacava, e logo ele se vê numa cisterna, numa cadeia lá no Egito. 13 longos anos ficou ali amargurando, porque se destacava. Se você vai para o texto e você lê o texto, você vai ver que lá na cisterna, lá na cadeia, José se destacava entre os presos. Porque aquele que tem chamada, aquele que tem a graça de Deus, aquele que tem a sabedoria de Deus, aonde ele estiver, ainda que dentro de uma prisão, ele vai se destacar. Você foi chamado para ser um destaque nesta sociedade. Eu fui chamado para me destacar nesta sociedade. Então por quê? Porque temos o amor de Deus e a sabedoria de Deus. Aonde foi parar José? Deus o destacou sobremodo, e de repente ele se vê assentado num trono. Ele só não era igual ao faraó lá no Egito, mas depois do faraó era o José. Deus o fez destacar. Todos que se destacam passam por perseguições. Se você está numa empresa e você se destaca no seu departamento, logo você vai ter problemas, porque as pessoas que trabalham no mesmo departamento vão ficar já com ciúmes e vão dizer: como pode? Isso aí entrou agora recentemente, nós estamos há tanto tempo na empresa e agora já vai ser líder, vamos dar um jeito de acabar com esse rapaz. Não é sempre assim? Vamos dar um jeito de acabar com essa moça, vamos dar um jeito de tirar ela daqui, ele daqui. Se você está numa sala de aula e logo você se destaca, os alunos da sala de aula logo vão ficar já querendo dar um jeito de sair, de você saia da sala de aula, que você seja expulso ou expulsa dali, tanto porque você se destaca. Não vou longe. Se você começa a se destacar dentro de uma igreja local, você entra numa igreja local e logo você é destaque. Logo o seu nome é o mais aclamado, o mais chamado para lá e para cá. O que vai acontecer? Mesmo dentro de uma igreja que tem pessoas indo para o céu, que tem pessoas santas indo para o céu, vai se levantar perseguições contra essa pessoa que se destacou. Então, cova de leões
Daniel era um destaque lá no Império Medo-Persa. Era um dos 3 presidentes do Império Medo-Persa. Mas entre os 3 presidentes, Daniel se destacava. Então o texto bíblico diz que eles armaram uma cilada para Daniel. Porque ainda hoje é assim. Na época não era diferente. Eles procuraram pegar Daniel através de lei, através de um inciso de lei, através de uma constituição, porque uma lei ela se torna irrevogável, e através de a pessoa cair nas garras de uma lei, dificilmente vai ser livre, porque a lei que está determinando. Naquela época, o que eles fizeram? Vamos lá falar com o rei Dario e vamos falar para ele que durante 30 dias ninguém no império, ninguém vai falar para um outro Deus a não ser direto ao imperador, direto ao rei Dario. Claro que isso inflou o ego, o superego, o HD do imperador. É claro que a alma do imperador inflou quando ele ouviu aquilo. Ele nem imaginou que pudesse ser uma cilada, que pudesse estar armando contra alguém. Não passou pela cabeça dele. Pelo contrário, ele ficou todo lisonjeado. Verdade, 30 dias, só eu vou receber adoração, dizia Dario. E eles disseram: sim, ó rei, só o Senhor vai receber adoração. E outra, vamos fazer algo mais. Se alguém for pego falando com um outro Deus, ou diante de um outro Deus, esse alguém seja lançado para ser estraçalhado por leões famintos dentro de uma cova. Dario, beleza, concordo com vocês, concordo. Se alguém não obedecer o meu edito, então que seja lançado dentro de uma cova. Entretanto, meu caro irmão e irmã, Dario amava Daniel. Dario era amigo pessoal de Daniel. Dario nem imaginou que estava havendo uma cilada por causa de ciúmes. E ele então se propõe a isso e mandou então ser preenchido uma ata da lei, com o inciso da lei real. E ele então pega o seu anel, coloca na cera e ele sela aquela lei. E uma lei, uma vez selada pelo rei, não pode ser revogada. O Daniel, claro que ficou sabendo da lei. Óbvio que ficou sabendo da lei, ele era um dos presidentes. Claro que deve ter havido alguma reunião oficial no palácio e Daniel junto. Entretanto, Daniel ouviu aquele edito, ouviu sim o que estava acontecendo, mas ele tinha uma tradição de orar todos os dias, com sua janela aberta para Jerusalém, e todos os dias ele dobrava os joelhos diante do Deus de Israel e orava fervorosamente pela nação de Israel que estava preso ali naquele império. E ele continuou. E agora qual era o trabalho daqueles presidentes? O trabalho daqueles presidentes era pegar 4 ou 5 testemunhas e descer para a casa do Daniel, para pegar Daniel em pleno ato de desobediência contra
rei Dario. E naquele horário que Daniel estava acostumado a orar, está lá Daniel, orando ao Deus de Israel. E então fizeram todo um alvoroço, pegaram Daniel e levaram para o palácio. E disseram: ó rei Dario, pegamos esse homem, que é um dos presidentes, em pleno ato de desobediência à lei, ao edito que o Senhor colocou, e ele estava orando ao seu Deus, e ele tem conhecimento que não pode orar a ninguém a não ser direto ao Senhor, mas ele desobedeceu, então ele será lançado na cova de leões. Dario se entristeceu. Dario sabia que não poderia fazer praticamente nada. Dario pediu tempo para que ele pudesse analisar as leis, para ver se achava uma brecha na lei medo-persa, para livrar o seu amigo, que era destaque no império. E ele então passou a noite lendo livros das leis dos medos e dos persas, mas não encontrou nada que pudesse livrar o seu amigo Daniel. E como isso não aconteceu, então pegaram Daniel e foram para a cova dos leões. Foi uma caravana para a cova dos leões. Os 120 líderes foram para a beira da cova dos leões. Os leões rugiam alto dentro da cova. O Daniel indo passos firmes para a cova. Então por quê? Porque era um destaque, porque Deus era com ele. Então por quê? Porque o Espírito de Deus era com ele. Então por quê? Porque o Espírito de sabedoria era com Daniel. E Daniel agora vai para a morte, é condenado a ser estraçalhado pelos leões. E lá está os contrários, os inimigos, os dois presidentes, a sua família. O próprio rei Dario também foi até a cova dos leões. Aprendemos com a história em voga que a gente até consegue levar pessoas com a gente até próximo da nossa sentença. Próximo da nossa sentença pode estar a nossa família. Caminhando para próximo da sentença pode estar o próprio amigo rei. Próximo da sentença está a própria lei, que é a que condena, porque a lei é condenatória. Naquele caso ali, a lei tinha condenado Daniel, e a lei estava ali junto com aquelas pessoas. Daniel estava indo para a cova, até a porta da cova as pessoas foram com ele, mas para descer na cova vai apenas Daniel ao encontro dos seus leões. Ele deixa lá na cova o rei Dario, a sua família. Ele deixa lá na cova os seus oponentes. Ele deixa lá na beira da cova os que representam a lei. E agora enfrenta sozinho, ele, Deus, enfrenta a sua morte, enfrenta a sua condenação,
enfrenta os leões que estavam lhe esperando. Não é exatamente assim que acontece. As pessoas vão com a gente até um determinado ponto, mas tem momentos que é você e o seu problema, é você e a sua condenação, é você e os seus leões. Não tem mamãe nem papá, não tem família, não tem leis, é você e os seus leões que estão te esperando para lhe estraçalharem. Daniel não sabia se iria ser livre da cova, ele sabia que ele estava entrando na cova. E a gente aprende aqui que Deus não está interessado em livrar a gente de entrar na cova, mas Deus está interessado em estar com a gente na cova. Por que Deus permitiu isso? Por que nós estamos sendo estraçalhados? Por que estamos sendo vituperados? Por que estamos nessa situação? Por quê? E Deus está dizendo, é porque eu quero mostrar o meu poder para quem ficou lá atrás, na porta da cova. Você só vai ser um instrumento do meu poder, porque eu quero mostrar para quem ficou lá atrás que eu sou com você, que você se destacou, porque eu fiz o seu destaque no meio desta sociedade. Daniel entra, mas ele não vai dormir, ele vai orar. E os leões rugindo. Alguns dizem que Deus tirou a ferocidade dos leões. Eu não tenho respaldo bíblico para dizer isso. Alguns dizem que os leões ficaram gatinhos, mansinhos, dóceis. Eu não tenho respaldo bíblico para dizer isso. Deus jamais vai tirar a ferocidade dos leões. Não. Ele vai manter leões. Ele vai manter leões dentro daquilo que ele foi criado, para dar rugidos estremecedores, para ficar batendo as suas patas no chão e levantar um poeirão para amedrontar a sua presa. E é exatamente isso que acontecia dentro daquela cova. Os leões batiam a pata, rugiam, e Daniel ali, o Daniel encarando os leões, olhando para os olhos dos leões. E quando Daniel está ali, a Bíblia diz que aí sim entra na cova um anjo. Não tinha anjo na cova. Não tinha Deus materializado ali na cova. Não tinha. O Daniel tinha ido para a cova para morrer. Ele não sabia que Deus ia intervir. Ele foi pronto para morrer. Mas a Bíblia diz que desceu um anjo. E o anjo, quando desce, toma duas providências. Se o anjo não tomasse aquelas providências, o Daniel seria estraçalhado pelos leões. Porque o leão, ele não tem costume de sair atrás de presas. A leoa sim. Normalmente a leoa vai à caça e traz pulverização do leão. O leão fica esperando a caça. O texto diz que ali haviam leões. E os leões, eles gostam de
que a sua presa esteja num ambiente onde eles não precisam se esforçar tanto, eles não precisam correr num campo aberto para poder pegar a sua presa. Um lugar propício para se estraçalhar pessoas é uma cova de leões, porque ele não precisará ter muito esforço para matar a sua presa e para estraçalhar a sua presa. A Bíblia diz que o anjo tomou duas providências: fechou a boca dos leões. Com a boca eles dão o rugido, com a boca eles se alimentam da sua presa, com as patas eles acabam de matar, só numa patada na presa, e as garras das suas unhas que entram na sua presa, mata a presa tranquilamente. O que fez o anjo? Tapou a boca dos leões e segurou as patas dos leões. Os leões ficaram intactos, imóveis e brandos. Não podiam mais dar rugidos e não podiam muito menos querer comer a carne da presa. E isso ficou a noite inteira. O anjo ali presente com Daniel, Daniel ali de pé, orando, agradecido a Deus, mas olhando para os leões. Não é exatamente isso que Deus faz com a gente? Ele permite que a gente entre em covas. Os leões vão nos estraçalhar e a gente diz: agora já era, agora foi, agora a gente morre. E as pessoas lá em cima da cova ficam dizendo: esse já era. E alguns vão dizer: estão lá ainda. Sério? Uai, achei que os leões tinham estraçalhado vocês. Estão lá ainda. E veio Dario logo de manhã, jejuou, não dormiu, não comeu a noite toda. E ele veio logo de manhã e diz: Daniel, você está vivo, Daniel? Da onde ele falou? Lá da boca da cova dos leões. E os leões sem dar um mugido sequer, sem dar sem trazer um eco naquela cova. Quietinhos. E ouve-se a voz de Daniel, apenas que o anjo também ficou quieto. Mas o anjo estava lá. De manhã, o anjo estava lá, acampado ao redor. E agora Daniel diz: viva o rei para sempre, porque o meu Deus enviou o seu anjo, tapou a boca dos leões, e eu estou aqui vivo. É isso que Deus faz com quem se destaca, é isso que Deus faz com quem tem a presença, é isso que Deus faz com quem tem a sabedoria do céu, é isso que Deus faz com obedientes. São lançados sim em covas de leões, ficam lá na porta da cova, só esperando os gritos de morte. Mas quando vê que não há gritos de morte, vão embora para suas casas. E alguém pergunta: está aí vivo ainda, fulano? Está por aí ainda, fulano? E o fulano vai dizer: viva para sempre, ó fulano e tal.
Deus que tira-nos da cova. Homens nos colocam, Deus nos mantém lá para exaltar o seu próprio nome e depois nos tira. A Bíblia diz que Dario mandou tirar Daniel. O anjo foi embora porque já tinha terminado o seu trabalho lá. Os leões ficaram lá dentro, mais famintos ainda, porque a noite inteira sem comer nada. E ali, o Dario deu um edito, dizendo: ninguém em todo o império adorará outro Deus, senão o Deus de Daniel. Esse é o único Deus vivo. E ele ainda disse: o meu edito é que esses que fizeram a lei para estraçalhar Daniel por causa de ciúmes, eles e as suas famílias sejam lançados na cova de leões. No mesmo momento, foram pegos aqueles presidentes, as suas famílias, e eles foram lançados na cova dos leões. A Bíblia diz: antes mesmo deles terminarem de cair no fundo da cova, eles foram estraçalhados, inclusive os seus ossos, carne e ossos. Os leões não pouparam nem os ossos daqueles inimigos. É o que Deus faz com inimigos da sua obra. Pessoas se levantam contra a obra de Deus, se levantam para cair, se levantam para ter um fim muito ruim. Não compensa se levantar contra o ungido de Deus, não compensa se levantar contra a igreja do Deus vivo, não compensa. Olha, no final daqueles dois presidentes foram lançados na cova, as suas famílias foram lançadas na cova, e não sobrou nem ossos. Quando falamos de ossos, falamos de estrutura. Então não sobrou estrutura de perturbador para Daniel. Daniel, eu fiz justiça a Daniel, não sobrou nem ossos, não tem nem ossos para contar a história, Daniel. Eu limpei eles da face da terra, Daniel, por amor que eu tenho por ti, ó Daniel. E Daniel continuou sendo destaque naquele lugar, naquele império. Deus quer fazer isso, Deus está fazendo isso por mim e por você. 24 horas por dia a gente vê Deus agindo, a gente vê Deus enviando anjos, a gente vê Deus colocando um anjo para tapar bocas de leões e travar as patas dos leões que estão esfainados para destruir-nos. Oh, se não fosse o Senhor, nós teríamos sido consumidos. Mas as misericórdias do Senhor são causas de nós não sermos consumidos. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor, porque cuida de todos quantos se destacam. Não tenham medo de destacar-se, porque destaque é de Deus. Deus continua destacando os seus servos. Vai ter perseguições? Vai! Mas o meu Deus vai continuar te guardando, porque é Ele quem derramou o óleo sobre a sua cabeça, e Ele fez você destaque na sociedade. As palmas podem louvar o